Pois bem, pessoal, vamos lá tentar resolver algumas questões sobre conceito de Constituição. E a primeira questão aqui, ela já pergunta: de acordo com certa corrente teórica, a Constituição seria uma decisão concreta a respeito do Estado e dos seus contornos essenciais, distinguindo-se das leis constitucionais, normas que não apresentam importância similar, mas que são inseridas na Constituição para que tenham maior estabilidade. A narrativa acima trata da Constituição em seu sentido sociológico, seu sentido jurídico, objetivo, político e natural. Pois bem, a primeira observação aqui que eu tive foi de que não existe Constituição em sentido natural. Nós não verificamos no material esse conceito de Constituição em sentido natural. Outro conceito é o sentido objetivo. A gente fica entre essas três alternativas. Daí eu resolvi elas por eliminação. O sentido sociológico, né, eu lembro que é aquele sentido que reflete a sociedade, o reflexo da sociedade, né? Daria sentido a uma Constituição. Seria o sentido sociológico. E aqui no comando, ele destaca bem aqui nessa parte que eu vou grifar. A Constituição seria uma decisão concreta a respeito do Estado e dos seus contornos essenciais. Então aqui é o conceito, né? Não está com as mesmas palavras do conceito que a gente estudou, mas tem o mesmo sentido, né? Então, sociológico não seria. E o sentido jurídico é aquele de Hans Kelsen, lá que a gente estuda o sentido. Deixa eu verificar aqui o sentido dela. Aqui, ó. Seria o sentido lógico jurídico, né? Ou jurídico positivo. Uma norma hipotética fundamental. Então, não seria o jurídico. Sentido lógico jurídico, né? Então, sobra por eliminação sentido político. Eu marquei essa daqui por eliminação e acertei. Aqui nós temos outra questão de certo ou errado. Daqui eu resolvi, acabei acertando também. Bora ver. Julgue o seguinte item. Acerca das perspectivas sociológicas, política e jurídica do direito constitucional e dos sentidos sociológico, político e jurídico da Constituição, o sociologismo constitucional, no sentido sociológico, né, interpretando aqui, fundamenta-se em afirmações como, por exemplo, a de que a Constituição é a imanência das situações e estruturas sociais do presente e a de que a Constituição não se sustenta em uma norma transcendente. Eu não sei o que é essa questão aqui, não sustenta em uma norma transcendente. Eu não sei o que é transcendente, mas primeira parte desse conceito aqui, ela me parece ser certa, que o sentido sociológico da Constituição seria aqui, de que a Constituição é a imanência das situações e estruturas sociais, o reflexo, né, de uma sociedade, do presente e de que a Constituição não se sustenta em uma norma transcendente. Depois eu vou pesquisar o que é essa transcendente, mas aqui pelo início do conceito aqui, me parece ser conceito de Constituição no sentido social, sociológico, né? E essa norma transcendente aqui pode ser que não se sustenta, pode ser que ela se sustente, né? Mas eu marcaria certo aqui. Vamos ver o que vai dar. Seria certo. Aí vamos verificar o que é essa norma transcendente. Vão surgindo as dúvidas, né? E a gente vai procurando saber do que se trata, para que se eventualmente cair numa outra questão a gente já esteja preparado. Então, eu pesquisei aqui na internet que seria uma norma transcendente. Ela diz aqui que parte do plano superior. Aquela, né? Situa-se
em um plano superior, metafísico ou divino. Ela é externa à realidade concreta, que não é lógico-jurídico, que seria o conceito de constituição jurídica, né? E no contexto religioso, refere-se às leis divinas que superam o tempo e o espaço, opondo-se à eminência. Nos sentidos da Constituição que a gente verificou, não me parece ter esse conceito de Constituição. Né? O sentido religioso metafísico refere-se à transcendência divina, ou seja, Deus, o sagrado, estão acima e fora do universo material, não limitados por leis físicas. É como se a Constituição ela emanasse de uma lei divina, viesse de Deus, né? E é por isso que ela diz aqui que não se sustenta em uma norma transcendente. É verdade. A resposta seria correta aqui, já comentando as questões, né? Essa outra questão aqui ela tem um estilo muito interessante. Vamos verificar aqui. Para José Afonso da Silva, Constituição é o sistema de normas jurídicas escritas ou costumeiras que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Para José de Afonso da Silva, essa é uma afirmação. Considerando as diferentes concepções de Constituição, relacione a segunda coluna com a primeira. Aqui a primeira coluna ela vai dar a número 1, Constituição sociológica, Constituição, concepção jurídica, concepção política e Constituição em concepção culturalista. Aí vamos relacionar aqui cada assertativa aqui colocando seus respectivos números, né? Vamos ver o primeiro aqui. Idealizada por J.H. Meireles Teixeira. Olha, é importante lembrar o nome do autor. Essa concepção aduz que a Constituição é uma intervenção humana resultante da cultura e ao mesmo tempo influencia essa cultura, ou seja, há uma ponderação entre Constituição e cultura. Caraca, ele falou cultura aqui, então número aqui, ó, concepção culturalista. Se não for essa daqui, mano, é uma pegadinha que eu não consegui identificar, mas vamos lá. Aí eu vou logo aqui para as alternativas. Eu não sou besta, né? Eu vou eliminar aqui a letra A. Vou eliminar aqui a letra A. Deixa eu ver como é que coloca aqui. Rabiscar aqui. A letra B e a letra C. Toma-te. Eu fico só com a letra D e a letra E. Olha aqui. Isso daqui é macete de resolver questão. A última aqui, olha. Número 1. Tá certa. Então, é o número 1 aqui, ó. Já vou colocar aqui. Número 1. Estão dizendo que é 1. A controvérsia está aqui no meio, olha onde eu estou grifando. Que a D é 2 e 3 e a E é 3 e 2 aqui. A gente vai ter que saber. A gente sabendo qual que é o conceito aqui desse segundo comando, a gente mata a questão. Vamos lá então. Apresentada por Hans Kelsen. Pô, matou aqui, mano. Hans Kelsen é o autor mais famoso de Constituição no sentido jurídico. Mas vamos lá. Essa concepção considera que a Constituição possui uma supremacia hierárquica formal, considerada norma pura, sendo o fundamento e a base de validade de demais normas jurídicas. Caraca, se é concepção jurídica, então aqui vai ser o número 2. Aqui, ó, vou colocar o número 2. Então, por aqui eu já matava a questão. Eu dizendo, né? Bora ver se... Vou marcar aqui a letra D, né? Pintar aqui de verde, que a gente vai lá pro sistema depois pra gente responder lá. Vamos ver se a gente sabe aqui essa outra. Essa outra aqui por dedução, né? Na verdade, é a número 3. Vamos ver se ela vai dar aqui alguma pista. Defendida por Carl Schmitt. Esses nomes aqui geralmente eu não lembro, né?
Quem é J, por exemplo, aqui nessa daqui, JH Meirelles Teixeira. Aí eu já tenho que linkar aqui que é cultural. Hans Kelsen é o mais fácil, que é jurídico. Agora Carl Schmitt, né, que se é o 3, é política, mas vamos lá, Carl Schmitt, política. Essa concepção propõe que a Constituição se refere à decisão política. Bem, aqui a questão, né, já fala, então seria 3 aqui. Eu não vou mais nem ler essa questão aqui, caraca, moleque, matando a pau, né? Mas para quem estudou, se não souber os conceitos de Constituição, fica difícil. Vamos lá no sistema aqui. Então, ficamos com a letra D, né? Vamos ver se está certo. Certíssima. Vamos para outra questão. Essa outra questão aqui, vamos lá. Com base nos principais conceitos de Constituição desenvolvidos pelos teóricos, assinale a alternativa correta. Letra A. Para Ferdinand de La Salle, a Constituição deve ser compreendida como os fatores reais de poder que regem uma sociedade, sendo que a Constituição escrita sempre reflete a Constituição real. Que fiquei em dúvida, pode ser uma pegadinha. Vamos pular aqui. Assinale a alternativa correta. Né? A letra B. A Constituição, no sentido sociológico, exige análise da Constituição real e efetiva de um Estado e da sociedade, transcendente aos limites do direito, sendo um problema que cabe aos sociólogos e aos cientistas políticos. Hans Kelsen defende que a normatividade do direito depende necessariamente de decisão política. Hans Kelsen defende isso, não. Hans Kelsen defende a Constituição no sentido jurídico, não de decisões políticas. Daqui seria Carl Schmitt, né? De acordo lá com o nosso material. Então eu vou logo eliminar essa daqui, que essa daqui eu tenho certeza que não é. Hans Kelsen considera a Constituição uma fusão das ciências sociais. Não, Hans Kelsen ele é jurista, né? Ele defende a questão jurídica ali da Constituição, sentido lógico, jurídico, lógico, racional, né? Então essa daqui também eu vou eliminar. Carl Schmitt argumenta que a Constituição é um produto da cultura. Carl Schmitt é político, né? Então eu vou eliminar. Fiquei entre duas questões aqui. Pode ser que eu esteja errado, eu estou respondendo isso daqui na tora, ao vivo. Bora ver se eu vou acertar, né? Bora lá. Essas duas. Para Ferdinand de La Salle, a Constituição deve ser compreendida como os fatores reais de poder que regem uma sociedade. A Constituição deve ser compreendida como os fatores reais de poder que regem uma sociedade, sendo que a Constituição escrita sempre reflete a Constituição real. Eu acho que eu vou ficar com essa letra A aqui. Vou marcar bem aqui, mas vamos ver a outra aqui. A Constituição, no sentido sociológico, exige uma análise da Constituição real. É o inverso da outra questão lá, né? No sentido, exige análise de uma Constituição real e efetiva de um Estado e da sociedade, transcendente aos limites do direito, sendo um problema que cabe aos sociólogos e aos cientistas políticos. Vou ficar com a letra A aqui, por eliminação e por fazer mais sentido que a letra A. Olha, eu errei, né? Seria a letra B. Então, a Constituição, no sentido sociológico, exige a análise da Constituição real. Vamos ver lá no meu material o que a gente consegue identificar lá. Olha aqui o conceito de sentido sociológico. Ferdinand de La Salle, né? A Constituição é um reflexo da sociedade. É a soma dos fatores da vida real. É o sentido da vida real. É uma Constituição que não reflete exatamente as condições reais de poder da sociedade, ela vai ser meramente uma folha de papel. Ou seja, a Constituição ela tem que refletir aquilo que de fato é a sociedade, né? Uma Constituição só seria legítima se representasse a vontade popular, refletindo a somatória dos fatores reais do poder da sociedade. Aí a alternativa, ela tá bem aqui. Seria essa alternativa bem aqui. A Constituição, no sentido sociológico,
exige a análise da Constituição real e efetiva de um Estado e da sociedade. Ou seja, né, ela reflete exatamente as condições reais de uma sociedade. Ficaria bem nesse trecho aqui, ó. Com outras palavras, lógico, exige a análise da Constituição real e efetiva de um Estado e da sociedade, transcendentes aos limites do direito, ou seja, né, é mais importante que ela reflita exatamente o que a sociedade é, né, transcendentes aos limites do direito, né, sendo um problema que cabe aos sociólogos e aos cientistas políticos. Seria essa a alternativa, né? Interessante essa questão. Acabei errando, mas é assim mesmo. Mais uma questão aqui. Considerando o conceito de Constituição, julgue o item a seguir. A Constituição, em sentido sociológico, é o documento escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade, do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. Então, essa questão aqui eu estava resolvendo ela e eu errei. Eu marquei errado, mas ela seria certa. Porque eu estava lendo aqui os comentários, ela mistura o conceito, né, de jurídico e com o conceito sociológico. Mas a questão seria certa aqui, ó. Aliás, desculpa, seria errada a questão, né? Seria errada porque ela mistura os conceitos. A Constituição, em sentido sociológico, é um documento escrito solene e que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade, do Estado, elaboradas por um processo específico, constituinte específico. Esse seria um conceito de Constituição no sentido jurídico, entendido? Então a questão está errada. Outra questão aqui, vamos lá. Considerando o conceito de Constituição, julgue os itens a seguir. A Constituição conceito de Constituição como ordem jurídica fundamental da comunidade abrange em sua acepção substancial as normas que organizam os aspectos básicos da estrutura dos poderes públicos e do exercício do poder. As normas que protegem as liberdades diante do poder público e as normas que tracejam fórmulas de compromisso e de arranjos institucionais para a orientação das missões sociais do Estado, bem como para a coordenação de interesses multifários característicos da sociedade plural. Que caramba, moleque, muito difícil esse comando aqui, eu não entendi, foi nada. Eu vou reler aqui, vocês dão um pause aí, releiam a questão e bora tentar resolver. É uma questão que trata do conceito de Constituição, mas não sei que conceito é esse. Provavelmente seria uma questão que eu iria chutar, e vou chutar, né? Eu vou dar mais uma lida aqui e vou tentar identificar alguma coisa característica de algum conceito e marcar. Então o comando me pareceu ser mais uma questão sobre o que é uma Constituição, em algum sentido, me parece ser o sentido mais jurídico, né? Que fala que organiza aspectos básicos da estrutura dos poderes públicos e do exercício do poder. As normas que protegem as liberdades diante do poder público, né? Então eu marcaria certo aqui e a questão estaria correta, né? Eu dei uma lida nos comentários aqui dessa questão e poucos comentários a respeito, mas a gente acertou aqui ela. Vamos para outra. Outra questão aqui, né? Considerando o conceito de Constituição, julguem o item a seguir. Segundo Ferdinand de La Salle, no processo político da moderna sociedade pluralista, a compensação entre diferentes opiniões, interesses e aspirações, como a resolução e a regulação de conflitos, converteram-se em tarefas arquetípicas e condições de existência do Estado. Ferdinand de La Salle defende aquela questão da Constituição
socialista, da Constituição sociológica, né? E aqui me parece que ele linka o autor com o conceito político. Eu marcaria errado aqui. Vamos ver? Acertei, está errada a questão. Vamos para outra questão. Outra questão, ó, considerando o contexto, o conceito de Constituição, julgue o item a seguir. No sentido substancial aqui, ele se refere à Constituição material também, seria um sinônimo. Fala-se em Constituição quando o critério definidor se atém ao conteúdo das normas examinadas, né? Seria o conceito de Constituição material. Vamos lá no meu material para a gente ver como que foi que eu escrevi lá. Material: todas as normas que possuem um conteúdo, uma substância, um caráter tipicamente constitucional, ou seja, direitos fundamentais e organização do poder político. Existem leis esparsas que tratam de matérias constitucionais, né, que seriam o estatuto. Então, diz aqui que Constituição material seriam normas que são de caráter constitucional, como direitos fundamentais e organização do poder político. Vamos lá na questão de novo. No sentido substancial, fala-se em Constituição quando o critério definidor se atém ao conteúdo das normas examinadas. Vou marcar certo, não sei se está certo. Ao conteúdo das normas examinadas, está certo, né? Ao conteúdo constitucional aqui. Em outras palavras, na verdade a gente sabe da resposta, contudo, o comando da questão vem com outras palavras, que é justamente para atrapalhar o aluno, o candidato, na hora da resolução. E a gente vai resolvendo questões, vai se adaptando ali aos termos, né? E a gente consegue perceber que elas vão se repetindo. Mas é isso mesmo, é constância. Aqui outra questão que vai tratar de, não especificamente do conceito, mas dos autores, mas que é pertinente ao assunto. A teoria pura do direito, de Hans Kelsen, procurava afastar a ciência jurídica de todo juízo de ordem moral. Hans Kelsen, né, no sentido jurídico de Constituição, ele procurava afastar a ciência jurídica de todo juízo de ordem moral? Acredito que não, né? Vou marcar errado aqui. Pode ser que esteja errado também. Vamos ver. Estaria certo, né? A questão. Ele procurava afastar a ciência jurídica. Agora, por quê? Vamos ver lá nos comentários, ver se eu acho alguma coisa. Peraí. Esse comentário aqui, ó. Hans Kelsen propôs uma abordagem científica e puramente normativa do direito, buscando separar o estudo do direito de considerações éticas, sociológicas ou políticas. A teoria pura do direito de Hans Kelsen pretendeu afastar a ciência jurídica de todo juízo de ordem moral. Hans Kelsen acreditava que a pureza do método da ciência jurídica é posta em perigo quando se afirma que a moral, assim como o direito, regula a conduta humana. Então ele buscava afastar mesmo, né? Mais uma questão aqui, que no caso eu errei, né? Aliás, estou respondendo a questão errada aqui. Essa daqui de cima. Vamos aqui para baixo, outra. Já vai falar de... Já até respondi aqui, mas vamos lá. Segundo Carl Schmitt, há uma diferença entre Constituição e lei constitucionais. Carl Schmitt é aquele cara que fala sobre a Constituição política, não é isso? Vamos ver lá se é isso mesmo. Aqui, ó, é a decisão política fundamental, é bem que tem uma tabelinha. Constituição, estrutura do Estado, forma de governo, direitos fundamentais e leis constitucionais. Ele faz uma separação, então, né, de verdade. Então, segundo Carl Schmitt, há uma diferença entre constituições e leis constitucionais. Está certo aqui. Graças ao nosso material de estudo. Vamos ver outra questão. Outra questão aqui. No direito constitucional, o sentido jurídico da Constituição não se refere a um corpo de normas jurídicas fundamentais à estrutura do Estado. Sentido jurídico. Acredito que esteja errado. Que ela se refere sim. Ó, ela se refere sim à estrutura, a um corpo de normas jurídicas fundamentais.
Outra questão. A concepção sociológica da Constituição é aquela decisão sem a qual não se organiza ou funda o Estado. Acredito que não, né? Não é aquela decisão. Então, ele está afirmando que aquela decisão não é, né? Então é errado. Vamos ver. Verdade. Outra questão aqui sobre os autores. Carl Schmitt. Lembrar que traz o conceito político de Constituição, né? Carl Schmitt, em sua obra Teoria da Constituição, afirma que a Constituição significa a decisão política fundamental. Até aqui está certo, né? Vale dizer a decisão concreta sobre o modo e a forma de existência de uma unidade política do Estado. Eu acredito que esteja correto. Vamos lá ver. Correto. Olha aqui uma questão interessante. Para Conrad Hessen, deve-se buscar a efetividade plena das normas constitucionais, de modo que o texto constitucional se mostre eficaz ao estabelecer uma relação entre a realidade política e social com a realidade jurídica do Estado. Ele faz esse link aqui, né, entre realidade, defende que a Constituição, segundo aqui o comando, se mostra eficaz ao estabelecer uma relação entre a realidade política e social com a realidade jurídica do Estado. A concepção de Constituição elaborada por Hessen é uma resposta à concepção. Hessen defendia que qual o sentido de Constituição aqui? Sociológica? Sociológica seria o Ferdinand de La Salle, então tchau e benção para ti. Política seria Carl Schmitt, daqui é só os que eu lembro, né? Culturalista, pluralista, não tem isso daqui, vamos eliminar ela. Culturalista seria, eu esqueci, deixa eu ver aqui. J.H. Meirelles seria o que defende a culturalista. E Conrad Hess defende a jurídica. Ó, errado. Eu coloquei no sentido lá jurídico, mas deve ter alguma exceção, né? O que mata a gente é as exceções. Vamos ver. Sociológico, não entendi, porque no meu material, olha aqui como tá. A Constituição tem uma força normativa própria, vida própria, capaz de mudar o mundo. A norma jurídica acaba criando um comportamento social, na verdade, bem aqui, né? Ele fala comportamento social. A Constituição predetermina comportamentos. Comportamento social predetermina comportamento. Então é uma junção aqui, na verdade, esse comando aqui está certo, entre a realidade política e social com a realidade jurídica do Estado. É mais aprofundado, né? Ele defende o conceito jurídico ali de Constituição e seria, né, a concepção da Constituição elaborada por Hessen é uma resposta à concepção. No material tá jurídico aqui, mas seria sociológica, né? Seria a resposta certa. Eu errei essa questão. Deixa eu ver uns comentários aqui. Cadê? Cadê os comentários aqui? Só tem dois comentários. A concepção de Constituição elaborada por Hessen é uma resposta à concepção sociológica, ou seja, Hessen se opõe à concepção sociológica. Atente-se ao comando da questão. Se opõe. Olha aqui, uma pegadinha na verdade, né? Vamos resolver mais uma questão e a gente finaliza, que eu tenho que trabalhar. Eu acrescentei mais essa informação aqui, galera, do Hessen. Ó. Defende que a Constituição tem força normativa e não apenas uma expressão das relações de poder ou da realidade social, como afirmava a concepção sociológica, representada por Ferdinand de La Salle. Hessen critica essa visão, que considerava a Constituição como mero reflexo dos fatores sociais de poder, argumentando que a Constituição tem um papel normativo e deve ser efetivamente aplicada para moldar a realidade política e social. Não entendi essa questão porque ele colocou sociológica aqui, né? Mas seria essas observações. Vamos para mais uma questão. Aqui outra questão de conceitos. Carl Schmitt
em seu estudo revelou que os fundamentos sociológicos das Constituição são fatores reais do poder. Eu acredito que esse conceito aqui seria do Ferdinand de Lassalle, sociológico, né? E colocou com Carl Schmitt. Então, tá errado? Vamos ver aqui. Se eu não confundir. É verdade. Então é isso, galera. Né? Eu resolvi algumas questões aqui na medida do possível. Eu fui acrescentando no meu material, é por isso que eu deixo aqui em Word, porque eu vou acrescentando alguma informação que falta, né? Eu vou resolvendo questões, acrescentando informações. Tem muito assunto para a gente ver ainda, né? Que vira e mexe a gente tem que voltar nesse assunto, né? Para a gente relembrar a curva do esquecimento, entendeu? Mas beleza, valeu. Qualquer coisa, a gente vai estar postando outros vídeos aí de material. O próximo assunto que eu vou postar vai ser constitucionalismo, um assunto muito teórico. As questões devem ser bem difíceis também, ainda não resolvi questões de constitucionalismo, mas eu vou estar postando aí posteriormente. Valeu!